Esse é mais um episódio do Embelezando Histórias, um podcast feito para realmente inspirar outras mulheres a seguir a sua vida, a se transformar, a se cuidar, a elevar sua autoestima e tudo isso com aquela dose de quero mais. Hoje a gente está aqui com a Ana, que já fez muitas coisas comigo e muitas transformações na minha vida, e eu trouxe ela para compartilhar um pouquinho da história dela e também nos ajudar a inspirar outras mulheres. Estou muito feliz pelo convite, Aline. Adorei quando você me mandou a mensagem e espero mesmo compartilhar, porque nada melhor do que inspirar outras mulheres, que às vezes a gente acha que chegou no limite e a gente sempre pode se reinventar. E acho que a minha profissão fala muito sobre isso, que a gente sempre é hora da gente se reinventar. Não existe uma idade certa. Então, isso faz sempre parte do meu trabalho. Qualquer momento é momento, né? Qualquer momento é momento. Basta ter vontade, aquela iniciativa e a gente consegue chegar lá. Exatamente. Ana, a pergunta que eu digo para todo mundo, a primeira que eu faço. Se tu fosse se apresentar para alguém, como tu te apresentarias? Eu sou Ana Rosa, eu sou mãe do Miguel, sou mãe e empreendedora. Tenho uma formação acadêmica numa área da saúde, mas fiz uma transição de carreira, me reinventei aos 40 anos e estou muito feliz, por isso que eu falo que nunca é tarde para a gente se reinventar. Então, ajudo outras mulheres a se redescobrirem e a utilizarem a imagem pessoal dela de forma mais estratégica. Às vezes a gente pensa que roupa é uma coisa supérflua, que a gente às vezes não precisa se preocupar tanto, mas se a gente souber usar a roupa de uma maneira mais estratégica, a gente só tem a ganhar com isso. E além da roupa também a questão do autocuidado, da autoestima, do cuidar da beleza, da maquiagem, do cabelo, da unha, tudo isso faz parte da nossa imagem pessoal. Então hoje eu ajudo as mulheres a se reconectarem ou a aperfeiçoarem, melhorarem essa imagem pessoal. É sempre um prazer a gente te ouvir falando nisso, porque tu fala assim realmente com vontade, né? Com vontade de ajudar, com vontade de que a pessoa possa se olhar de uma forma diferente ou aprimorar o seu olhar sobre si mesma, né? Sim. Isso é tão importante. E te ouvindo falando aqui hoje, quase todas as histórias das mulheres que passaram por aqui tiveram ou uma guinada na vida ou uma transição de carreira, assim. Exato. Eu estava aqui fazendo essa retrospectiva e assim, a que eu falei há pouco tempo, a Lígia, ela até fazia educação física, se formou, depois foi para medicina. A minha outra convidada, ela trabalhava num ramo imobiliário, ela mudou completamente de ramo depois que ela fez uma cirurgia e voltou a se olhar de uma forma diferente. Eu tinha uma paciente que trabalhava com os pais, no empreendimento dos pais, depois que se descobriu sozinha, e depois voltou a trabalhar com os pais, porque viu que aquilo era o que se enxergava. Então, eu sempre acho importante isso, da gente poder mudar, né? Sim, Da gente estar aberto e a gente poder tentar reconhecer na gente mesmo o que nos faz feliz, o que nos motiva, como a gente pode, né, seguir sendo do jeito que a gente é, se tá feliz, tá tudo bem, ou não, eu não tô mais feliz nisso. A gente poder realmente ter a coragem de mudar e se abrir, né, e de se redescobrir. Exatamente. Eu acho que isso é o principal. Ô, Ana, antes da moda, né? Sempre existe uma história. Então, antes de entrar na consultoria de imagem, o que tu fazia? Isso. Então, eu sou formada em farmácia. Eu trabalhei por 17 anos como bioquímica, sempre trabalhando na área de laboratório, como microbiologista, que é a minha área de especialização. E dentro da microbiologia, o meu trabalho é investigar a bactéria que está causando a infecção, né? Eu faço várias provas e eu falo que tem muito a ver com o que eu faço hoje. Hoje eu investigo o estilo pessoal da cliente, vou conhecendo ela até chegar para dizer para ela, olha, eu acho que esse modelo de roupa vai ficar bem para você. Então é também uma espécie de uma investigação. Então as duas se complementam, né? Então, esse estudo também de se aprofundar. Então trabalhei 17 anos nessa área, encerrei a minha carreira dentro do Exército como militar, fiquei 8 anos. E desde 2019, então, quando eu comecei a fazer o primeiro curso, fazendo o curso de conselho de imagem para mim, como uma experiência individual, aquilo começou a aflorar um desejo que, na época de fazer vestibular, era ter feito o vestibular para moda. Mas eu também quis. E aí minha mãe disse, tu vai morrer de fome, porque naquela época era totalmente diferente do que é hoje, né? Eu desenhava as minhas roupas, levava para costureira,
influenciava as minhas amigas a usarem as roupas que eu desenhava. A costureira, quando ela me via, ela já ficava assustada. Ela falou, meu Deus, lá vem a Ana Rosa com as invenções dela. Então, gostava muito disso, sempre assinei muito revista de moda, né? Comecei com a Capricho, depois fui para Marie Claire, Vogue, todas essas revistas de moda, sempre fui muito interessada por isso. Mas a vida seguiu outros caminhos, e aí em 2019, né, em meio, depois da maternidade também, que é um marco que marca a vida da mulher, né, uma transformação principalmente do estilo dela, então isso também aconteceu comigo. Eu também tive um divórcio, então eu tive um período aí que a minha autoestima, a minha autoconfiança ficaram muito abaladas. Então eu procurei a consultoria de imagem para fazer para mim e aquilo aflorou. Então eu comecei a ver que eu poderia fazer alguma coisa trabalhando com moda, porque a moda, a consultoria é mais voltada para uma comunicação visual, mas a gente utiliza da moda, né? A moda está presente sempre, então a gente utiliza elementos para trazer modernidade, mas sempre pensando nesse estilo da cliente. Então, foi assim que a consultoria entrou na minha vida, primeiro de uma forma mais particular e depois aguçando esse meu gosto antigo, digamos assim, esse sonho que eu tinha guardado lá numa caixinha, e aí eu tô há 2 anos trabalhando exclusivamente agora como consultora de imagem, e acho não, tenho certeza que é a minha vocação, é onde eu gosto de estar. Nada mais gratificante para mim do que ver um sorriso de uma mulher feliz, se reconhecendo no espelho, sendo mais assertiva, sendo mais criativa, mais autêntica, porque hoje a gente tem muito mais acesso às coisas, né? Tanto as roupas, a gente, por mais assim, ficou mais fácil o acesso, antes era muito mais difícil. E aí, por essa facilidade, é aí que a gente tem que ver aonde que entra a nossa autenticidade. Porque é muito fácil lá comprar o que a loja propõe, o que aparece ali, mas aonde que está a nossa essência, né? Será que realmente aquilo que eu estou escolhendo tem a ver comigo? Então, a minha profissão é esse direcionamento, dar esse direcionamento para as mulheres, elas realmente se conectarem com aquilo que faz sentido, porque às vezes a gente fica perdida, ainda mais hoje, é muita opção, é muita variedade, né, de tendências a todo momento, então tem mulheres que realmente ficam perdidas. Eu vejo clientes que às vezes nem gostam de fazer compra, porque elas falam que é tanta coisa que elas não sabem o que escolher. Então, fazer esse resgate do que a gente gosta, do estilo de vida que a gente vive, então é isso que me move a fazer. Uhum. E como é conciliar essa vida de empreender, de ser autônoma, com a maternidade e no meio desse turbilhão de transição de carreira? Não foi nada fácil. Primeiro, durante a transição de carreira, que eu me preparei ali há esses 6 anos, eu fui me preparando, não foi fácil. E agora que eu tô há 2 anos, você tem que ter muita determinação e ser muito constante, muito disciplinada, né? Então você tem uma agenda que é você que faz, então você tem que estar comprometida, porque é como se você não precisa, digamos, bater o ponto, né? Ir pro teu trabalho, mas tudo depende de você. É bem desgastante. Hoje sou eu que atualmente faço tudo relacionado à minha carreira, sou eu que comando, então sou eu que gravo os vídeos, eu que edito, né? Exceto alguns trabalhos que eu chamo alguém. Então, eu acredito que para você ser empreendedora, você tem que ter muita disciplina e organização. E também ter a resiliência, porque tem dias bem desafiadores, então não é uma jornada linear, é altos e baixos e não desistir. Então, precisa gostar muito realmente do que faz para conseguir conciliar tudo. Mas a gente vai equilibrando, uns pratinhos caem, né? Um dia um pratinho cai, outro dia outro. Eu tava vendo num outro podcast que tava falando isso. A nossa sabedoria hoje é que assim, a gente tem que entender que alguns pratinhos vão cair, mas que a gente pode ser sábio de, nessa semana, qual é o pratinho que eu vou deixar no chão? Exatamente. Que daí a gente não espera nem ele cair. Exato. Eu já aprendi isso. Então, tem dias, não dá, às vezes, né? Tem a parte que você também faz atividade física, se cuida, a se alimentar. Então, você tem que tentar fazer um equilíbrio, porque não vai dar para fazer todo dia 100%, até porque a gente é humana, né? E tem mulheres, hormônios, dias e dias, então... Mas, realmente, eu acho que o grande desafio de empreender, de você ser dona da tua agenda, é você ter essa disciplina e essa constância, né? Tudo depende de você. Pra ti, a imagem é só roupa? Qual que é o verdadeiro poder, assim, da imagem? O poder, a roupa, ela fala muita coisa, ela não é tudo, mas ela diz muita coisa, mas acho que o poder pessoal tá em a gente ter orgulho de quem a gente é. É a gente não querer parecer uma outra pessoa. Porque a roupa, quando você tenta usar a roupa para parecer uma coisa,
até certo ponto você pode enganar você e algumas pessoas, mas logo isso não vai se sustentar. Então, eu acredito que o poder pessoal está em você sempre tá se atualizando, tanto na tua parte espiritual, na tua parte profissional. E claro que a imagem, ela é um complemento, né? Ela vai, digamos assim, ela vai fazer o fechamento, ela vai ser a cereja do bolo para justamente coroar tudo isso que você está investindo. Mas de nada adianta você tá ali linda, elegante, maravilhosa, e você não dá bom dia, boa tarde pro porteiro, você não é gentil com as pessoas. Então, eu acho que esse é o teu poder. O poder de você ser única, né? Ninguém é igual a você, ter as suas qualidades, mas você procurar melhorar como ser humano sempre, tá sempre buscando melhorar, evoluir, principalmente essa parte também mental, né? Nos dias de hoje, a saúde mental, que eu acho nada mais brega, não gosto muito de usar essa palavra, mas nada mais brega do que você ser uma pessoa que não tem educação, que não tem empatia pelas pessoas, né? Sim. E tu acredita que a forma que a gente se veste faz com que a gente se trate diferente e que os outros também nos tratem diferente? Com certeza, isso eu falo e estudos já comprovaram que realmente a própria neurociência fala, principalmente na época da pandemia, a gente teve muitos estudos que a gente, quando se arruma, é como se o nosso cérebro entendesse que a gente está pronto para ação. Quando a gente fica lá de pijama, quando a gente não arruma o cabelo, não passa, né? Quando eu falo assim, fazer uma maquiagem, parece assim, ai meu Deus, que preguiça uma maquiagem. Não é uma super maquiagem, mas é você, né, colocar uma coisa para dar um up, assim, porque ninguém acorda na sua melhor versão. Todo mundo vai ter que passar alguma coisa para uma base, ou um protetor, alguma coisa para dar um vício na pele, para realçar a tua beleza. Tu não só acredito, porque tem estudos também que já comprovaram que quando a gente se arruma, quando a gente se prepara, o nosso cérebro entende isso como uma mensagem que a gente está pronto para ação. Então, eu tenho uma frase muito que também um ditado que fala: primeiro a gente precisa encher o nosso copo. Então, se a gente não tem o cuidado primeiro conosco, seja mesmo para cuidar quem fica em casa, uma mulher que cuida dos filhos, se ela não se trata bem, não cuida primeiro dela, como é que ela vai estar disposta para cuidar dos outros? E a mesma coisa você quando vem atender seus pacientes, né? Ou você quem atende clientes. O cliente ele vai perceber se você tem cuidado primeiro com você, né? E isso impacta muito. As pessoas às vezes negligenciam coisas básicas, as pessoas às vezes dificultam o básico, mas se você fizer o básico bem feito, isso já vai fazer uma grande diferença. Né? Uma roupa bem passada, uma roupa alinhada, uma roupa limpa. Às vezes as pessoas pecam e erram no detalhe. Então, o detalhe faz diferença, né? Um acessório que você coloca, um batom que você passa, né? O cuidado com o cabelo, principalmente nós mulheres. Hoje existem vários recursos, então não tem muita desculpa, é questão da gente se organizar mesmo. Mas isso com certeza impacta muito na nossa produção, na nossa produtividade no dia a dia. Eu vejo, assim, dias que eu levanto, assim, que eu tô meio, ai, não sei o que, meio desanimada. Eu falo assim, tá bom, hoje é dia de passar um batom vermelho. Porque eu sou sempre dos neutros do Clarim. Tu passa um batom vermelho, tipo... Isso, você tá muda com o ar. Uma camiseta, né, coloca um saltinho, põe um batom vermelho e uou, sabe? Então, a gente tem que ter também ali as nossas ferramentas. Por isso que a gente precisa se autoconhecer. Então, na consultoria de imagem, o autoconhecimento é uma parte fundamental. Que é uma parte que às vezes a gente não quer, né, mergulhar nisso, a gente não quer se questionar, porque nós mulheres temos essa tendência a ir muito no automático, né, porque a gente é multifunção. E a consultoria vem justamente para isso, para te questionar, mas por quê? Né? E se a gente tiver que isso aqui não vai facilitar o teu dia, então você procurar estratégias. Então, o dia que você está com preguiça, você tem lá a tua peça única que você sabe que você vai recorrer. Ah, hoje eu vou com esse macacão, hoje eu vou com esse vestido, hoje eu vou com esse sapato aqui. Então, você já tem os teus combos ali que você sabe para o dia da preguiça. E o dia que você consegue, né, se organizar com antecedência, com certeza isso faz diferença. E eu vejo também na questão dos outros nos tratarem, né? Às vezes tu vai, aquela coisa que também tem estudos de a gente sempre faz uma imagem da pessoa naqueles primeiros segundos, sim, né? Estudos da primeira impressão. Então tu entra numa loja, tu entra não sei o que, às vezes os vendedores te tratam diferente da maneira como tu tá vestida. Quem nunca passou por essa situação de às vezes tá de chinelo, a camiseta, não sei o que, entrar numa loja de um valor um pouco mais alto, assim, as pessoas te atenderem meio de má vontade. E às vezes tu entra muito mais arrumada, tu só quer comprar uma coisa pequena e as pessoas
te tratam com milhões de coisas, porque elas criam essa imagem do mesmo jeito que a gente cria, do mesmo jeito que a gente se trata, né? A gente julga sem querer, aquele preconceito, tu não sabe nem quem é a pessoa, mas teu cérebro já criou uma imagem dela, né? Sim, isso é a forma inconsciente, né? Então, nos 5 segundos, é a mesma coisa, a gente vai num supermercado, né? A gente vai selecionar ali numa feira, a gente não vai escolher uma fruta que está batida, que está amassada, uma lata de uma embalagem que está com o rótulo rasgado, a gente sempre procura o melhor. Então, por que que com a nossa imagem isso seria diferente? Hoje, o que que a gente faz quando a gente pede indicação de alguém, de um profissional? A primeira coisa que a gente pede hoje em dia é o quê? É o Instagram, é a rede social, ou é o LinkedIn. E você vai na foto da pessoa, você vai querer conhecer, você já vai ter um pré-julgamento. E aquilo ali você vai acompanhar um tempo, você vai querer conhecer um pouquinho daquela pessoa, né? Porque a gente não compra o serviço isolado. A gente compra a pessoa, a gente compra a história, por isso que eu falo que eu não tenho concorrentes, então consultoria, porque a pessoa tem que se identificar com o meu estilo, com o meu jeito de trabalhar, então isso reflete muito, né? Então isso é uma construção de uma imagem, a construção de uma marca, de uma narrativa, você tem que ser coerente com aquilo, então e a imagem ela acompanha essa narrativa toda, né? Não adianta você falar uma coisa ali e depois por isso que muita gente acaba caindo, né? Porque não consegue sustentar. O que eu mais vejo aqui no consultório, várias pessoas falam, eu te acompanho nas redes sociais, tu já é minha amiga. O bom foi ver que tu é realmente aquilo que tu tá falando ali. Exato. Aí eu falo, gente, mas como é que alguém consegue ser diferente, né? Mas o que a gente vê hoje na internet é isso. Tem muitas pessoas que vivem na internet uma realidade fora dela outra. Exato. E as pessoas às vezes falam assim, meu Deus, tava ali vendo na rede social uma coisa e quando via ao vivo era completamente outra, né? Sim. O que eu mais recebo aqui no consultório das pessoas falando assim na minha frente, eu já te acompanho ali, já sei tudo, não sei o que, já te sigo, não sei o que. Mas tu é exatamente aquilo que tá na rede social. Eu falo, que bom. Exato. Porque essa sou realmente eu, exato, né? E eu gostaria que todas as pessoas pudessem ser elas. É claro que em determinados momentos a gente pinta um painel que não é todo, né? Exato. Tem coisas que tu não quer expor da tua vida naquele momento, que talvez não seja o teu momento de expor. Então, assim, tem dias que tu não tá tão bem, tu não vai chegar às vezes na rede social e falar assim, hoje não tô tão bem, não sei o quê. Tem gente que consegue, mas tem gente que já tá difícil lidar com aquilo. Exato. Mas não quer dizer que ela tá sendo falsa, ela só não tá botando o todo, exato, né? Então a gente tem que usar os nossos artifícios, mas eu acho que ser a gente na rede social, ao vivo, com as outras pessoas, torna mais leve o viver aqui, né? Faz com que tudo seja mais tranquilo. E como é ter que estar sempre ligada nas principais tendências, nos últimos cursos, ter que estar sempre antenado em todas essas coisas, num mundo de tanta pluralidade, onde tem milhões de coisas de todo o tempo, assim. Eu gosto muito de cuidar as fontes onde eu vou beber essas informações, porque hoje a gente tem ali, né, a gente abre lá o nosso celular, tem ali um monte que oferece um monte de opções. Então eu gosto muito de acompanhar, às vezes nem dentro do meu nicho, sabe? Nichos ou empresas mais idôneas que falam mesmo de grandes tendências, então que sejam fontes confiáveis. Então eu gosto muito de acompanhar esse tipo de perfil, né? De empresas mais sérias, né? Em relação a cores, gosto muito de acompanhar as tendências da Pantone, os próprios desfiles que fazem as coberturas também, sempre empresas que estão ali já há muitos anos. E a gente tem que sempre fazer esse filtro, né? Porque senão... E o que vai conectar, né, com o meu público? O que eu vou trazer daquilo tudo? Eu gosto sempre de trazer essa informação um pouco mais já para a vida real, porque às vezes, para mim, que sou profissional, tem uma visão, mas às vezes na vida prática da minha cliente aquilo não vai fazer tanta diferença. Mas eu sempre gosto de trazer uma curiosidade, mas você precisa gostar, né, de se informar, você precisa gostar de frequentar lugares, de fazer network, que é aí que você vai ganhando repertório, né? Então, eu sempre gosto de estar... Hoje eu já fiz dentro da área da consultoria de imagem praticamente todos os cursos, digamos, de todas as áreas, mas hoje eu me sinto mais segura e me identifico com algumas áreas específicas, então eu acabei me especializando mais nisso, então fico mais dentro desses nichos, então, que é mais a questão de styling, né, de montagem de looks, a questão de um guarda-roupa mais funcional, e também a questão do corporativo, né, que eu faço as consultorias, então, para empresas, palestras, então eu foquei mais nesses dois nichos, porque senão não consegue abraçar tudo, né, você faz um pouco de tudo,
E eu tenho dois tipos de clientes bem distintos, então eu consigo já transitar bem nesse universo aí do que conversa comigo. E tu que já trabalhou com tantas mulheres, qual é o padrão, assim, que mais aparece quando uma mulher se olha e não se reconhece mais no espelho, assim? Padrão emocional, o que tu vê? Eu vejo assim? o cansaço. As mulheres, assim, abraçar tudo, né? Então, ser boa profissional, ser boa mãe. Então, eu vejo, assim, que elas estão exaustas, às vezes, e não sobrou espaço para elas exercerem a feminilidade, para elas deixarem aflorar isso. Elas vão sendo engolidas pela rotina, pelo trabalho, ou às vezes, né, aquela mãe que abdicou um tempo para ficar com o filho da maternidade, então ela quer voltar. Então ela se sente insegura, ela nem sabe mais se é aquela pessoa que ela era, se ela quer voltar a ser aquela pessoa, se ela quer ser outra. Então eu vejo que tem muito disso, assim, muito essa questão de se desconectar com quem ela é, nessa disruptura. E eu sempre falo assim, quando mulheres que estão com filhos muito pequenos vêm me procurar, eu sempre falo que elas precisam esperar um momento, que elas não precisam fazer consultoria, enfim, mas que é um momento que a gente realmente está dedicada a outro ser e que aquilo vai passar, vai ser uma fase que vai passar e ela vai, ao tempo, aos poucos, se resgatar. O que acontece é que às vezes muitas mulheres elas não conseguem sair, né, dessa zona, assim. Então o que eu mais vejo das mulheres é essa questão principalmente ligada à maternidade, dessa desconexão, de voltar, de se encontrar. E também eu vejo um movimento bem interessante de mulheres que não querem mais ter aquele guarda-roupa cheio. Eu vejo um movimento, eu tenho muitas clientes que elas querem, assim, elas me chamam para fazer, Ana, eu quero tirar, eu quero ter menos, eu quero ser mais assertiva, eu quero que tudo combine com tudo, eu não quero ter roupa para isso, roupa para aquilo. Então eu vejo um movimento também que isso vem com a maturidade, né? Isso vem com se autoconhecer. Né? Muitas ainda são muito apegadas, mas isso aqui eu usei, então tem umas que tem muita pegada e tem outras que já não, chega, deu, passou a fase, então eu vejo assim que tem essas duas vertentes, sabe? E eu gosto muito dessa mulher que está decidida, que está aberta, que quer sair um pouquinho da zona de conforto, né? Que me chamou justamente para isso, porque às vezes elas tem umas que me chamam, mas elas não querem sair da zona de conforto. Elas querem que eu só reafirme para elas que tá tudo bem. Que tá tudo bem, essas escolhas que eu fiz tá tudo bem. Então, quando eu te chamei, eu me preparei, assim, ó, que era o dia de tu ir lá em casa para me ajudar a tirar as coisas do guarda-roupa pra gente ver o que realmente precisava de peça, assim, eu me preparei umas 2 semanas e falei, não, é isso que eu quero. Eu vou ter que deixar ali. Tem algumas coisas que não fazem mais sentido. E eu vou deixar ela tirar as coisas. Mas assim, foi uma preparação. Porque eu sou uma das pessoas que sou apegada. Eu sempre falo, não, mas eu quero menos coisa, eu quero coisa combina tudo. Só que chega dá um tempinho, eu falo, ai, não aguento mais essa mesma roupa. Ai, não tenho aquele tempo de parar e falar, mas se eu botar um cinto aqui, ou se eu botar um blazer diferente, ou se eu botar um acessório diferente, talvez fique tudo bem. Não, eu na maior parte das vezes eu tipo, essa combinação funciona, então a próxima vez que eu for usar aquela saia, eu vou pensar com a mesma blusa. Eu falo, gente, eu tenho milhões de outras opções, por que eu não consigo botar essa saia com outra blusa? Porque aquela eu já sei que é uma combinação que funciona. E essa semana, inclusive, eu pensei em ti, porque uma das coisas que tu fez eu comprar foi uma saia laranja, tu botou com uma blusa verde água que eu já tinha. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nessa combinação. E eu botei e depois eu usei combinações parecidas em vários momentos. E depois, por um tempo, eu esqueci isso na vida. Aí, esse final de semana, eu botei um vestido laranja e eu ia botar com uma jaqueta jeans que eu sempre coloco um vestido laranja. Eu falei, eu vou botar um blazer azul clarinho que fica bom com laranja. Aquela época que a Ana me falou. E eu botei todo mundo, falou, olha que bonita que tu tá, ai que combinação diferente, ai que não sei o que. Eu falei, então, uma coisa que às vezes a gente deixa esquecido e tende a usar sempre o mesmo padrão, assim, né? A gente até quer mudar, mas não é tão simples. É mais fácil tu ficar na tua zona de conforto. Né? Muitas mulheres têm joias dentro do guarda-roupa, só que o olhar tá viciado. O olhar tá viciado fazer aquele tipo, só aquela combinação. E muitas mulheres também compram roupa e não investem em acessório, em um sapato diferente, um cinto, um lenço, um brinco, porque isso é que vai dar o refresh pro teu look. Você não precisa estar sempre com a última tendência, com a última blusa que saiu, com o último modelo de saia, que eu acho que quando a gente está muito voltado para isso, a gente acaba sendo vítima. Então a autenticidade está em justamente a gente preservar o nosso estilo e colocar um toque de estilo, uma tendência, se ela tem a ver com você, mas você não precisa comprar exatamente, às vezes, a roupa, que nem agora está muito em voga franja, né?
comprar uma saia que tem franja, vou comprar uma blusa com franja, às vezes você não vai usar não vai durar tanto no teu guarda-roupa, mas que sabe um brinco que tenha uma franja no próprio brinco, uma bolsa que tenha uma pulseira, um colar, então você pode saber misturar esses elementos. Então, não é a questão de quantidade, às vezes eu vejo que é a mesma essa questão de ter esse olhar, abrir um pouco o olhar, sair um pouco da zona e fazer essas combinações um pouco não óbvias, né? Mas a gente precisa realmente ter, eu acho que a aprovação de uma profissional, por isso é normal, por isso que eu existo, para justamente trazer esse novo olhar para as mesmas peças. Então, às vezes, pensa que chamar uma personal vai ser sempre para comprar, para gastar. Não, a personal vai fazer você, às vezes, utilizar muito mais coisas que você nem acreditava que tinha potencial. E a outra coisa foi de fazer eu enxergar o que tinha no meu guarda-roupa. Porque daí, quando tirou as peças, eu consegui enxergar coisa que às vezes ficava lá no fundo, que não sei o que. E esses dias mesmo aconteceu comigo. Eu tinha comprado um vestido. Eu falei, vou levar esse vestido pra viajar pra tal lugar. No final, eu nem lembrei dele, porque ele tava lá misturado entre tantas coisas. E esses dias eu falei, meu Deus, o vestido que eu comprei já faz tanto tempo que eu ainda nem usei, porque eu simplesmente não tô mais vendo ele. Daí eu falei, eu realmente preciso tirar de novo um monte de peças do meu guarda-roupa, as coisas que não estão mais fazendo sentido para mim. Porque quando a gente tem assim, vi depois, né? Quando a gente tem um armário um pouco mais enxuto, tu consegue realmente aproveitar aquelas peças e quando ela não fizer mais sentido, talvez seja mais fácil também de se desprender. E quando tu tem muita coisa, tu só deixa mais uma pro lado. Talvez um dia eu use. Eu falo, gente, às vezes tem blusa que tá ali faz 1 ano que eu não uso. Por que eu acho que eu vou usar? E se eu usar uma vez, eu realmente precisava dela ali para usar uma vez? O guarda-roupa, ele tem uma porcentagem que eu gosto sempre de falar para os meus clientes, né? Que a gente precisa ver ali a quantidade de peças básicas, peças-chave, peças complementares. Tem mulheres que falta o básico, então elas não conseguem versatilizar nada. Elas têm peças maravilhosas, um blazer, né, de tweed, um blazer com paetê, uma saia assim, então ela não tem a base. E às vezes, então a gente precisa ter esse equilíbrio. Então olhar o guarda-roupa antes, eu falo, antes de as compras, a gente precisa primeiro olhar para o que a gente já tem, para que a compra seja mais assertiva, que o que entre ali faça sentido. Essa coisa de comprar uma peça na emoção, mas um dia eu vou usar, pronto, está barato, um dia eu vou usar. Não compensa, sabe? Não compensa. Mas compensa nem que depois, se você precisar, você vai comprar, mas na emoção, assim, eu vejo que a peça vai ficar encalhada. Então, acha que existe realmente um tipo de roupa ou cor que funciona para todo mundo ou isso é uma ilusão, assim, um mito? A cor está muito mais voltada para estilo pessoal. Eu acho que a cor, né, hoje existe a ferramenta da cartela de cores, mas a cartela ela é uma ferramenta, ela não é uma coisa para você ficar bitolada nela. E a cor, ela tá mais ligada, a cor é contexto, você precisa ter, não é a mesma coisa agora no final do ano, né? Todo mundo quer saber que cor que eu vou passar o ano novo. Branco é pureza, é paz. Mas um vestido super colado, tudo justo, ele não vai comunicar paz, é mais sensualidade. Mesma coisa o vermelho, né? Que a sensualidade vai ser eu colocar um vestido, uma saia vazê, num tecido lese que está super em alto, fica um vestido muito mais feminino e romântico do que uma coisa que é ligada à sensualidade. Então, a cor ela tem que ter contexto, então ela vai depender do modelo da roupa que você vai usar. Então, eu gosto muito de trabalhar a cor nesse sentido. E em relação à coloração de cabelo, maquiagem, aí sim a cartela de cores, você entender o teu subtom, entender qual que é a tonalidade certa do teu cabelo, isso vai impactar muito, né, no nosso rosto, que o rosto é a moldura do nosso, o rosto é a nossa moldura, né, o cabelo é a moldura do nosso rosto, e a gente tem a maquiagem que vem para coroar. Então a roupa em si, digamos, uma blusa, você não vai deixar de ficar menos bonita porque tu não tá usando uma cor da cartela. É claro que o conjunto todo traz harmonia, que harmonia é repetição, então eu repito as cores que eu já tenho na minha beleza, e aí isso facilita. Mas existem até as cores universais que a gente pode indicar quando uma cliente às vezes quer uma cor, mas eu gosto mais de trabalhar a cor com o que você quer comunicar, né? Usando a cor, qual que é a tua comunicação, o que você deseja comunicar com a tua imagem. Então, que cor que vai fazer isso? Então, a gente tem que as cores quentes aproximam, as cores frias dão uma retraída, as cores mais escuras dão uma afastada, as cores mais claras aproximam. Então, a gente trabalha mais esse efeito das cores e não em si o nome das cores, enfim. Eu acho que isso fica muito dentro de caixinha. E tem aquelas pessoas que entram numa loja, tipo, com milhões de opções e falam, vou provar isso, isso e isso. E tem outras que olham a loja inteira, prova 10 milhões de coisas, saem de lá pensando se querem, se não querem. Enfim,
Isso de conseguir ser mais assertivo, é algo que dá para aprender ou é dom? Não, dá para aprender com certeza. Eu falo que não tem problema nenhum em você provar 10 vezes, 50 vezes, 20 vezes, que às vezes a gente prova, né? Não tem problema em testar a quantidade de vezes. O problema é você provar 10 vezes e sair insatisfeito. Se você prova 10 vezes, mas você sai de casa feliz, segura, se olhando no espelho, falando, agora eu consegui. Porque você pode num dia ter planejado um look, no dia que você vai colocar, você não, com certeza já aconteceu com você. Você preparou um look, no dia colocou, não gostei. Aí você vai mudar. Mas se você mudar e se encontrar, tá tudo certo. Agora, quando você prova 10 vezes e sai de casa triste, frustrada, achando insegura, aí a gente tem um problema realmente que você precisa investigar, que é se autoconhecer. Porque o que você não está gostando? Né? É a modelagem da roupa que não está te favorecendo, é algo mais além que você precisa trabalhar. Né? Então, nas minhas consultorias, eu gosto sempre de perguntar, né? Tem alguma limitação, né? Você está num período que muitas mulheres estão num processo de emagrecimento, ou fala assim, eu quero te chamar, mas eu vou fazer primeiro uma plástica, ou eu vou colocar prótese e tal. Então, vai fazer a prótese? Primeiro faz a prótese, fica bem, depois me chama, né? Para justamente não ter isso. Então, não tem problema nenhum, porque a roupa é assim, você precisa testar mesmo, provar. Às vezes você olha no manequim, mas você vai provar, não é aquilo que... E a roupa é no corpo, é caimento, então não dá assim. Por isso que eu não gosto de dizer 10 itens que não pode faltar no seu guarda-roupa, porque isso é muito pessoal. Né? O que eu gosto pode ser diferente do que você gosta, e para mim isso é uma peça-chave para mim, mas não é uma peça-chave para você, para o teu estilo. Mas isso é conhecimento. Eu acho que hoje em dia a mulher que se veste bem, que é segura, ela adquire o conhecimento, porque ninguém ensina a gente a se vestir. A gente não vai para a escola e vai aprender. Hoje vocês vão aprender como se vestir. Quem nos veste a primeira vez é a nossa mãe, e ela vai nos vestindo conforme o que ela gosta. Depois a gente vai para a adolescência. Eu vou dizer que mais ou menos. Eu já chego assim, eu quero esse. Às vezes é de fantasia, às vezes é uma roupa amarela com outra vermelha. E tu fala, ai meu Deus, não vai assim, tem que sorrir a cena. Hoje elas estão mais cedo, né? Sim. Mas geralmente assim, aí na adolescência a gente segue o padrão ali da nossa turminha, das tendências. Tanto que se a gente pega as fotos antigas, a gente fala, meu Deus, todas vestidas iguais, né? Depois a gente vai para a faculdade, aí dependendo da profissão que tu escolhe, tem profissões que exigem dress code, né? Então, você é advogada, você sabe que você vai ter que sempre se vestir de uma maneira um pouco mais formal. Então, aquilo ali, mas ninguém vai te dar um direcionamento. Você vai testando, você vai vendo uma informação. E tem pessoas que gostam disso, mas tem mulheres que realmente não gostam, que precisam de um auxílio, né? Então, isso é super possível da gente aprender. A gente aprende com tudo na vida, e se vestir bem é treino também. Não é só, se você não treinar, se você não testar, você não vai ficar boa, né? Em tudo na vida. E quando a gente fala assim de tendência, né? Como que a gente separa aquilo que é moda do que realmente faz sentido para mim? A moda é o todo, é a oferta, né? E o estilo é você saber escolher o que a moda está te oferecendo que faz sentido para você. Acho que esse é o grande diferencial. A moda, ela tá ali oferecendo, a moda ela é um reflexo da sociedade, então de tudo que está acontecendo no mundo. E aí, de tudo que está sendo oferecido ali, o que tem a ver com a tua essência? Né? O que conversa com você, com o teu dia a dia? Então, às vezes eu pego guarda-roupas que as mulheres têm roupa de festa, mas elas não vão para festa. Às vezes elas projetam uma vida que elas gostariam de ter. Tem roupa de academia, um monte de roupa de academia, mas não vão para academia. Ou outras que têm muitas roupas e ficam em casa só de roupa de academia. Então, não tem problema de ficar de roupa de academia. Mas então, por que não dá para buscar outros estilos de roupas que vão remeter a esse conforto que ela quer? Então, às vezes, ela não sabe fazer essa escolha. Então, ela acaba não fazendo essa escolha. Então, acho que é isso que diferencia, né? Você sabe encontrar o teu estilo, você saber o que você gosta, do que você ser uma vítima da moda. Tudo que te oferece, que bonito, vou comprar. Sabe, você sai na rua, a gente vê assim... tudo a mesma cor. Tudo a mesma cor. A gente teve uma tendência que ficou muito batida, assim, que... O gorro, né? Que tava todo mundo com aquelas franjas, todo mundo com aquelas roupas cheias de babados. É um estilo muito bonito, mas ficou muito massificado. Então, toda esquina tu via, tá todo mundo igual com aqueles cintos, né? Grandes. Esse ano que eu vi foi o marrom. O marrom. Meu Deus, como tinha marrom passando por aí. Tu não viu marrom nunca mais na vida. De repente, tava todo mundo de cima e embaixo só de marrom.
E eu, particularmente, gosto de marrom. Sim. Passei durante um tempo dificuldade de achar coisas bonitas no marrom. Hoje, às vezes, tu quer procurar outra cor que eu tô vendo. Marrom e amarelo manteiga. Isso. Gente, como só tem essas duas cores em tudo que é lugar. Eu falo que você ter autenticidade é justamente você saber garimpar. Você saber entrar numa loja, porque a loja, se você perceber, todas as lojas que você chega, elas já te dão mais ou menos o look pronto nas araras. Mesmo na arara, ela já coloca a combinação, coloca um sapato embaixo, e aí você precisa fugir disso. Por isso que você precisa se conhecer. Porque você não precisa comprar o conjunto completo. Você pode comprar uma peça só daquilo. Ou se você comprar um conjunto, você já tem em mente como que você vai desmembrar esse conjunto. Sabe? Às vezes a gente fica muito fechada nessas caixinhas assim que vendem pra gente. Geralmente loja que faz malinha, tem tudo a ver com o dia dela, já faz o conjuntinho, e daí tem mulheres que não conseguem sair daquilo. Né? Então, isso que eu ajudo também a destravar, isso que é bom, e por isso que não por isso que é interessante quando você tem menos, você exercita mais, você fica versatilizando mais as peças, né? Uhum. E o que tu acha que vem mais forte nessa próxima temporada? Já que agora tava no marrom e no amarelo, o que tu acha que vem mais de tendência do que tu estás vendo por aí? Vai vir o azul, né? Agora nessa temporada, agora a gente tem muito os tons mais pastel. Então, né, o amarelo manteiga, o rosa, e agora nas próximas tendências a gente está vendo as cores um pouco mais vibrantes. Então, é o azul cerúleo, é um azul mais o próprio azul marinho vindo muito. E o marrom vai continuar, porque o marrom ele é o novo preto agora, né? E até para as meninas que são mais claras, às vezes o marrom fica também melhor, né? Em relação à tonalidade da pele, assim, eu acho que fica bem. Mas o azul é uma grande aposta. Eu acho que acredito que seja a cor do próximo ano, seja o azul. E no quesito, como a gente tá falando franjas, às vezes vem o borro, o que tá vindo mais forte também? Vai vir a alfaiataria, vai continuar vindo bem forte, só que essa alfaiataria mais desconstruída. Então, nesses últimos desfiles a gente viu muito a cintura mais baixa, as calças um pouco mais largas, né? Essa moda mais oversize. Ninguém mais quer nada muito justo, muito apertado. Então tá vindo muito essa tendência das coisas mais, as roupas mais soltas do corpo. A própria tecnologia dos tecidos também, tecidos que remetem a esse conforto. Ninguém quer uma roupa para ficar desconfortável. Todo mundo quer uma roupa. Ela não adianta ela ser só bonita, né? Tem que ser bonita e confortável. Então a alfaiataria ela vai continuar vindo, só que ela vai vindo nesse corte mais desconstruído. Ela não vai vir tão certinha. Ela vai vir nessa coisa mais despojada, né? A gente já está vendo isso mesmo nessas novas coleções, assim, se tu vê, é até difícil você encontrar uma coisa mais formal. Hoje a moda está muito mais casual, né? As pessoas estão muito mais optando mais por isso. A não ser um nicho muito específico que precise ainda, né? Mas nos meus últimos personal shopping foi super difícil achar roupas mais tradicionais, calças mais retas. Hoje vem tudo com recorte ou vem com algum aplique, alguma coisa assim. Então, também. E uma coisa que eu acho que as pessoas, que quem investir vai ser na moda também, um pouco uma moda com tamanhos um pouquinho maiores e menores, porque a gente tem ali, eu tenho clientes que não são nem GG, mas que, sabe, e as super pequenininhas, tem bastante dificuldade em encontrar. Então, as lojas que apostarem, colocarem mais informação de moda nesse tipo de roupa também, eu acho que tem muito a ganhar. E por mais que tu não goste, mas se fosse para escolher para tentar montar um guarda-roupa mínimo, assim, mais atemporal, 5 peças que todo mundo mereceria ter. Tá. Uma boa calça jeans reta, uma lavagem escura, tá? Um bom jeans. Um bom blazer, né? Ele pode ser preto ou ele pode ser claro, né? Dependendo se você gosta mais, mas um bom blazer. Uma boa camisa branca. A camisa branca, você pode encontrar ela de várias modelagens, mas uma camisa branca ela sempre vai ser versátil, de todos os estilos você vai encontrar. Uma boa blusa básica, essas de algodão canelada, pode ser para você usar justamente com sobreposição. Pode ser tanto uma blusa caneladinha ou o próprio body. É muito bom a gente ter o body, ele fica bem colado ao corpo, então quando você joga uma terceira peça, seja uma jaqueta, seja um blazer, seja um casaqueto, ele vai ficar bem ajustado. Então é uma peça que eu gosto muito de colocar no guarda-roupa das minhas clientes. Uma peça única, então, você vai escolher um vestido ou um macacão, eu acho que é sempre interessante ter. Então, uma calça jeans, um blazer, uma camisa branca, uma peça, uma canelada, um body e uma peça única. Eu acho que isso já adianta muito a
Aí o guarda-roupa. Dá pra fazer várias Essa é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida, assim, né? De, às vezes, por onde começar. E às vezes, quando a gente tem esse norte, às vezes fica um pouco mais fácil até de usar o que já tá combinando no guarda-roupa. Exatamente. Se a gente for ficar falando aqui, Ana, de moda desse assunto, nós vamos ficar aqui uma vida. Se tu pudesse dar, assim, um conselho para todas as mulheres que estão nos acompanhando, assim, o que que tu daria nessa questão de moda, de roupa, de combinar maquiagem, enfim, o que tu acha que seria o mais importante para elas saberem? Elas se autoconhecerem, elas buscarem esse autoconhecimento, saber do que elas gostam, tentar filtrar todas essas informações que chegam e sempre ser mais crítica. Será que eu preciso disso? Será que isso faz sentido na minha vida? E a gente tentar não se levar tanto pela emoção, né? Então isso é autoconhecimento, saber o que cabe na minha vida, achar bonito, é bem bonito, mas isso não é para mim, porque senão você acaba não sendo você. Quando a gente não é a gente mesmo, a gente está vestido de uma coisa que não tem a ver com a gente nem dá atenção pro outro, porque a gente está muito preocupado com nós mesmos. Será que ela vai notar? Eu não estou me sentindo bem. Então, quando você está segura do que tu está vestindo, independente se aquilo está na moda, se aquilo é tendência do momento, né, eu vejo muitas mulheres preocupadas em estar na moda. E antes de perguntar se eu tô na moda, você tá feliz com essas escolhas? Eu acho que é isso, sabe? Você perguntar se aquilo faz sentido para tua vida naquele momento. Eu acho que o autoconhecimento, você ser mais crítica com tudo que te oferece, eu acho que isso também é inteligência, sabe? Uma mulher inteligente, uma mulher madura, que está segura das suas escolhas. Eu acho que isso é ser muito autêntica. Eu falo muito isso para as minhas pacientes também, quando elas vêm para escolher, ou, né, desejam melhorar alguma coisa. Eu falo, mas estás fazendo isso por ti? Isso. É algo que te importa? Elas falam, eu queria tirar minha prótese, mas meu marido não quer que eu tire de jeito nenhum. Mas quem é que vai se olhar no espelho? Quem é que vai ficar feliz? Exato. É claro que é difícil. Ele também faz parte da tua vida e da tua história. Não é que você vai desagradar ele, mas é que tu tem que estar feliz com aquilo que tu tá vendo no espelho, independente do que seja, para que os outros possam estar felizes ao teu redor. Porque se tu fizer só para agradar o outro e tu continuar insatisfeito, não vai ter adiantado de nada ter feito aquele determinado procedimento ou aquela determinada cirurgia. E quando a gente se conhece, a gente sabe mais o que a gente quer e fica mais fácil. Sim. E a outra coisa que acontece bastante comigo, ela pergunta, tá, mas tu acha que eu devia botar uma prótese maior, uma prótese menor, ou devia tirar isso aqui, fazer uma lipo ali, enfim. Eu falo, como tu vai se sentir feliz? Qual é a imagem que tu quer ter de ti? Tu gosta do bumbum maior ou do bumbum menor? Tu gosta de um peito maior ou de um peito menor? Tu gosta de te ver com uma prótese com aquele colo mais marcado ou não? Porque às vezes o que eu acho bonito não é o que ela acha mais bonito, né? Ela vai perguntar a minha opinião, eu vou dizer, olha, pra mim, o que eu mais gosto é isso. Mas tem que ver se isso faz sentido pra ti. Porque senão não faz o menor sentido. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou achar lá, meu Deus, que cirurgia bonita. Ela vai dizer, não, mas eu não gostei por isso, por aquilo. Enfim, então ela tem que estar bem alinhada com aquilo que ela vem buscar, né? E com a roupa, com a moda, com tudo, é a mesma coisa. Assim, você vai dar um direcionamento para ela, vai dar todas as informações técnicas. A experiência, as informações técnicas que ela precisa saber. Exatamente, a mesma coisa. Essa bolsa. Eu vou dar as informações, mas é você que tem que sentir, né? Qual que é a melhor escolha, qual que é isso. Não posso escolher o meu gosto pessoal, né? Ela tem que ter essa autenticidade de escolher. E não é um caminho fácil, eu sei que não é. Porque a gente é ainda muito, né, preocupado com a opinião dos outros, né? Mas isso eu quero pedir uma opinião para quem tem filho adolescente, né? Eu falo para as mães, não pergunta para o filho se tá, e para o marido também, porque principalmente o marido, os homens, eles têm uma visão bem limitada de moda. E se você vai para uma coisa muito fashion, eles vão achar estranho. Então, tipo, não vai se frustrar, não vai perguntar para o marido se ele não é uma coisa muito diferente que está usando. Primeiro, se olha e fala, eu gostei. Vai depois pedir informação para o marido e ele você já vai ficar abalada. Então, você tem que estar muito ciente disso. Não, eu me gostei, eu tô assim e pronto, né? E eu acho que a gente tem que essa maturidade tão bonita a gente chegar e elogiar outras mulheres, né? Eu falo muito sobre isso também, né? De você elogiar outras mulheres, que bonito que você tá, teu cabelo, tua roupa, né? Nossa, ficou lindo para ti. E de reconhecer, nossa, para mim ficaria horrível, né? Não tem nada a ver comigo, mas olha como ficou bonito. Porque às vezes a gente já tem nada a ver que ela tá vestindo. Nossa. Então a gente empoderar também outras mulheres, assim, né? Eu acho esse movimento muito bonito, assim, de a gente reconhecer a beleza no outro, reconhecer a beleza das outras mulheres. Acho que isso faz diferença quando alguém te faz um elogio no teu dia muda às vezes muda o teu dia, né? Exato. Então, pra gente encerrar, se tu pudesse dizer algo para aquela Ana que começou lá atrás, o que tu falarias? Para ela não desistir. E o caminho não é fácil, mas ela tá no caminho certo, porque o que ela faz
tem importância. O meu trabalho tem muita importância. Isso foi uma coisa também, um desafio, né? Porque por ser consultoria de imagem, por ser uma coisa nova, as pessoas dizem, ai, mas é uma coisa mais que não tem, né? Não é uma necessidade básica, assim, mas isso impacta muito na vida das minhas clientes. Então, a cada cliente que eu atendo, eu vejo quanto a autoestima e, né, a performance, enfim, dessa mulher se eleva. Então, o meu trabalho importa muito. Então, para mim, não deixar de acreditar que o meu trabalho importa e que a gente se preocupar com a gente, com a nossa imagem, faz muito sentido. Ana, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, por vir compartilhar uma partinha da tua história com outras mulheres, por dar essas dicas que podem fazer realmente a diferença. Outra hora tu volta pra gente entrar mais, pontuar em algumas coisas de moda, de coisas assim, que tem muita coisa pra gente falar. Agora, na estação, a gente tem um monte de mais assuntos. Tá bom. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui, por seguirem mais esse episódio do Embelezando Histórias, com a história da Ana, que eu espero ter inspirado muitas de vocês a não desistirem, a seguirem com aquilo que vocês sentem e que possam cada vez mais se conhecer. Até o próximo episódio.